Aqui estamos mais uma vez para continuarmos o nosso estudo sobre o livro Sexo e Destino, de André Luiz. Hoje, o capítulo 12 da segunda parte. Atingida Marina ao 5º mês de gestação. Entre o esposo e o pai, acompanhada pelo devotamento de Dona Justa, que a servia por mãe, transpirava regozijo, embora os estorvos naturais. Cláudio seguia o acontecimento enternecido. No íntimo, detinha a convicção de que Marita se achava, junto da família, prestes a ressurgir em novo berço. Cada noite, orações pela tranquilidade do espírito que voltava, preces pela felicidade dos filhos, visitas mensais ao médico, prestando assistência à filha, passes de reconforto à gestante, mimos para o bebê. Demorávamos, por vezes, a admirar-lhe paciência e a ternura, lendo para a filha, ao tricô, páginas educativas de ginecologistas e pediatras, instruindo-a, acerenando-a. De permeio, Gilberto, feliz na expectativa de um sucessor, conjecturava-se quanto ao sexo da criança, planejava-se realizações, endereçavam-se ao porvir. Dona Justa repetia a história do homem que carregava o cesto de ovos, sonhando com fazendas que lhe adviriam um dos pintos prováveis. Riam-se. De nosso lado, resguardando Marita, quanto possível, no processo reencarnatório, junto da irmã, partilhávamos o elevo geral. Tudo esperança, sossego. A criança encomendada figurava-se no grupo familiar um sagrado penhor de reconciliação com a vida. A paz, aparentemente definitiva, entrara no lar do Flamengo, como se todos os pesares transcorridos estivessem para sempre arquivados nas gavetas do tempo. Entretanto, o passado palpitava naquele trato de ventura, como a raiz parcialmente enferma, escondida no solo, sustentando, embora o tronco florido. Apareceu a tarde em que ambos os bancários surpreenderam a jovem dona de casa em agoniado abatimento. De princípio, atribuiu-se a alterações do problema orgânico, mas, agravada a ocorrência, chamou-se o médico, sem que o facultativo atinasse com a origem da queda súbita. Marina enlanguecia. Finda uma semana, valeu-se Cláudio de ensejo para a conversação a sós e investigou-a. Suspirava por vê-la recuperada, fortalecida, receava complicações, exortou-a à confiança e ao otimismo, orasse, tivesse fé. No conhecimento espírita, não ignorava que a criança, em vias de nascer, lhe reclamava descanso, alegria. Notando que a moça, em determinado ponto do entendimento, pendia a cabeça de lenço aos olhos, fez-se mais persuasivo, rogando para que se abrisse para com ele. Não lhe opusesse reservas. Afligia-se, era pai, excetuando Gilberto, que passara a bem-querer por filho, não dispunha na terra de outra pessoa, senão dela, para incentivar-se ao trabalho. A interlocutora, comovida, levantou-se, demandou o quarto e trouxe um papel, uma carta. Cláudio leu-a sem dissimular no rosto o assombro e o sofrimento. O escrito vinha de Nemésio. Participava o regresso ao Rio após 6 meses de Europa. Confessava-se desabrido. Afirmava-se entediado de tudo, menos dela, a quem amava ainda com inusitado calor. Informava-se do casamento. Ao retornar, no entanto, jamais a consideraria por nora. O filho não passava de um tonto, de um espantalho, dizia ele, no qual se deveriam afastar para o cultivo da felicidade que ele mesmo, Nemésio, frustrara, abandonando-a sem maior consideração. Pedia escusas e aguardava-a. Conhecera países novos, contemplava maravilhas que lhe afetaram os olhos, mas o coração quedava ermo, jungido a ela através do pensamento. Até a metade do relatório afetivo, reportava-se Torres pai a conceitos de compaixão e carinho, mas na última parte incidia na irreverência, sacudia-lhe a memória, perguntava-lhe por lugares menos recomendáveis, acusava-se desajustado, saudoso, pedia encontro, dar-lhe-ia instruções para o disquite, possuía excelentes amigos no foro, que ele não desapontasse, porque de outro modo uma bala na cabeça ser-lhe-ia a solução. Não vacilaria entre a felicidade com ela e o suicídio, que escolhesse,
punha-lhe o destino nas mãos. O missivista não traçava a menor referência quanto a Márcia. Nogueira analisou a gravidade da situação. Pensando, recordou, calado, o espancamento sofrido no banco, que não mencionara aos filhos, e deduziu que Nemésio era capaz de todas as violências. Anteviu a tormenta que se esboçava, mas tratou de consolar a filha. Desanuviou o semblante e sorriu, paternal. Aquilo tudo não passaria de momento infeliz. Que não se amofinasse. Procuraria o negociante em pessoa, a fim de rogar-lhe serenidade e reconsideração. Ao mesmo tempo que lhe participaria a chegada próxima da criancinha, que seria para ele também, Nemésio, um sorriso de Deus. Impossível que a notícia não lhe acordasse enternecimento, que a filha não se afligisse. O sogro investir-se-ia da condição de avô antecipadamente e olvidaria o passado, abraçando a reconciliação com a família para a felicidade geral. Nos olhos da interlocutora, seduzida pelo magnetismo daquelas palavras, a esperança brilhou com a paz que o genitor lhe devolvia ao coração. Na manhã seguinte, Cláudio, discreto, pôs-se em campo. Rogou a colaboração de amigos íntimos, a fim de que algum dos corretores da imobiliária fossem ouvidos, e veio a saber que os turistas haviam regressado semanas antes. O chefe, contudo, vira-se defrontado por notícias desagradáveis e mostrava-se irritadiço. O afastamento do filho desequilibrara a balança dos negócios, não somente porque isso golpeara os créditos morais de Nemésio, mas também pelo fato de a circunstância encorajar abusos por parte de subordinados que não se revelavam à altura da autoridade recebida. A longa viagem, numa época de crise na organização, a face da ausência de Gilberto, atraria desastres financeiros, abrindo brechas dificilmente recuperáveis. Amigos da firma haviam retirado à pressa capitais importantes, desistindo dos depósitos com que lhe garantia segurança. Prejudicado o movimento, onerara-se a imobiliária com 2 vultosos empréstimos, para cujo resgate entregara a Nemésio 2/3 partes dos próprios bens. Não detinha agora senão possibilidades estreitas para lastrear as operações imediatas e evitar a falência. Se fosse por vê-lo destituído das propriedades que a fascinavam ou porque houvesse esgotado as reservas afetivas para com ele, Dona Márcia abandonara-o e residia com Selma, planeando a formação de um restaurante. Nogueira recolheu todos os informes apreensivo. Mesmo assim, após o almoço, vencendo a própria repugnância com os recursos da oração, demandou a moradia dos Torres. Levava o espírito pressago triste. Fez soar a campainha no vestíbulo ajardinado. No entanto, o pai de Gilberto vira-o de longe, quando apeava do ônibus, e do terraço em que fumava a cesta, expediu aviso. Um empregado, em nome dele, veio dizer a Cláudio que fizesse a gentileza de se considerar indesejável. Não lhe receberia a visita naquela hora, nem noutras. Nogueira retirou-se compreensivo e inútil o tentame. Voltou ao trabalho, rogou o entendimento com o chefe, que se tornara mais amigo. Mostrou-lhe a carta que o conhecido agressor lhe dirigira à filha e ponderou quanto à necessidade de protegê-la, sem parecer ao genro que assim procedia, defendendo-a do sogro. O gerente, prestativo e humano, associou-se-lhe aos cuidados e sugeriu-lhe uma licença de 6 meses. Nenhum impedimento para ele, antigo funcionário, com excelente folha de serviço. Nessa fórmula, apoiaria a moça e resguardá-la-ia desde a caixa do correio, impedindo que novas cartas lhe chegassem às mãos, até assistência contínua em casa, hora a hora, para que se lhe garantisse a tranquilidade na gravidez. Incumbir-se-ia de comunicar a Gilberto e colegas que ouvira de médicos amigos a recomendação de impor-lhe descanso indeterminado, e se entenderia ele próprio com os clínicos que não lhe sonegariam a concessão, que repousasse e atendesse a filha. Cláudio agradeceu confortado. Fim da noite, entrou em conversação com a filha, sossegando-a. Afirmou possuir razões para acreditar que Nemésio não mais a molestaria. Esclareceu ter estado na residência dos Torres. Contudo, não avançou além de semelhante informe, dando a impressão de que o problema fora liquidado na origem.
Interessados, quais se achavam em apagar o pretérito, pai e filha se entretiveram no assunto da licença. Marina rejubilava-se. Ambos se devotariam a trabalhos diversos. Juntos, construíam o berço do bebê. Dariam nova disposição ao apartamento. Diferentes decorações. Cláudio fez humor. Salientou que Gilberto e ele se empenhavam em apostas. O genro aguardava um príncipe. Ele contava com uma princesa. De qualquer forma, era preciso organizar o palácio. Dizia-lhe o coração que a neta se achava em caminho. Por isso concordava em renovar os móveis, pintar as paredes, mas exigia de todos o serviço fosse feito com predominância de cor rosa. Gracejaram, aprovando os planos. Marina solicitou-lhe o concurso da organização de um álbum que andava formando para o bebê, enquanto esperavam por Gilberto, que prosseguia estudando à noite, com vistas à melhoria. Demandando por fim o leito, Cláudio sensibilizava-nos com oportunas reflexões, permeadas de preces ardentes. Previa inquieto que doravante seria compelido a novos encargos. Acautelaria Marina e, consequentemente, Marita, de cuja reencarnação guardava a certeza. A carta de Nemésio, resumando inconformidade e a rudeza com que lhe havia cercado a porta, não lhe conferiam margem a dúvidas. Teria conflitos e injúrias à frente. No entanto, nada razoável desanimar. Orava, implorando recursos aos espíritos amigos, o que não deixassem confiado a si mesmo, que lhe impedissem as manifestações de fraqueza, que lhe frustrassem qualquer propósito de revide. Identificava-se num teste, indiscutivelmente prejudicar a Nemésio Torres em outras existências. Deveria pagar. Somente ao clarão da lógica espírita destrinçava a meada dolorosa. Aquele homem castigara-o na alma e na carne. Transformara-se para ele em cobrador do destino. A consciência determinava-lhe aceitar os desafios com humildade. Se bem não se sentisse em condições de se acomodar com a virtude, anelava solver os débitos contraídos, ainda que isso lhe custasse a existência. Por essa razão, suplicava o apoio do Cristo, a fim de esquecer-se de maneira a seguir caminho afora, segundo as leis divinas. Efetivamente, conhecendo o horário aproximado da recepção do correio, no prédio, Nogueira desceu no dia seguinte com a desculpa de obter pão mais fresco e recolheu nova carta de Nemésio, endereçada a Marina, cuja identidade estabeleceu para logo, através da letra. Abriu-a. Era coleção de recados, sabendo a fel. Misturava declarações e libelos, alegava dificuldades, crises, dizia precisar dela para recompor as finanças. Restaurar-se-ia em reduzido tempo, se o atendesse. Não obstante os prejuízos que experimentara, ainda era suficientemente abastado para fazê-la feliz. Reclamava a resposta, ameaçava. Nogueira, reservado, queimou o papel. A ocorrência, no entanto, se repetiu diariamente por 2 meses. Minuciosa ou sintética, a missiva chegava, pontualmente, cada texto mais inconveniente que o outro. Por vezes relatava as andanças em que se entregara no Flamengo, tentando revê-la. Noutras ocasiões, depois de frases melífluas, exigia pronunciamentos descabidos, sob a pena de estourar o crânio, deixando queixa à polícia contra ela. Tudo com o fim de arruiná-la. Em bilhetes comprometedores, proibia-lhe dar filhos a Gilberto. Preferia matá-la ou matar-se a receber netos do lar que haviam formado. Referia-se ao revólver qual se lhe fosse companheiro incessante. Dia a dia, o negociante se figurava ao leitor paciente mais contraditório e menos lúcido. Cada vez que entregava os manuscritos ao fogo, Cláudio percebia que o redator de tantos aleives se atascava, sempre mais, em loucura e obsessão, sem que lhe fosse facultado assumir qualquer providência entre o genro feliz e a filha gestante. Cumpria-lhe tudo amargar, sem dividir com pessoa alguma a dor que lhe espicaçava. E para que a filha não pudesse penetrar os motivos de tamanha solicitude, ele se lhe convertera no pajem de todo instante. No encontro último de consultório, indicara ao médico ligeiros exercícios físicos, nenhuma ginástica, algo suave, bastariam marchas diminutas a pé, realizasse à noitinha, curto passeio até a praia, em esforço diário,
enquanto se lhe fosse possível. Nada mais que isso. A gestante obedeceu, e como era de esperar, Nogueira se lhe erigiu em guarda-costas, sustentando o coração repassado de inquietude. Não se lhe oferecia anseio de opor embargos à prescrição. Para a filha, aquela primeira manifestação de Nemésio pelo serviço postal fora varrida do pensamento. Marina, enlaçada ao pai, largava o prédio, efetuando breve percurso para sentar-se junto dele, nunca por mais de meia hora, ao pé do mar. Aí se entretinham habitualmente nos temas caseiros, quando não se internavam em assuntos do espírito. Escorridos 6 dias sobre as excursões aconselhadas, o registro de Torres pai veio diferente. Acompanhando Nogueira, analisamos a alteração. A letra modificada, configurando insultos, revelava a superexcitação fronteira à demência. Comunicava à esposa de Gilberto tê-la visto por fim na praia, em companhia daquele pai que crivava de pejorativos e ofensas. E verificava que ela, afinal, se engravidara contra as ordens que lhe ditara em observações anteriores. Acreditava-se o mais desmoralizado de todos os homens desmoralizados. Enojava-se da paixão que nutria por ela, preferia morrer, confessava-se falido, escasseava-se tudo, acabara-se o dinheiro, desertavam os amigos, restava-lhe seu tão só a moradia, a si mesma hipotecada. Esperada por ela, pelas decisões dela, se juntos contaria com a possibilidade de se reerguer, entretanto, a gravidez apontada desiludira-o, plantaria uma bala na cabeça, despedia-se dela e do mundo com repugnância, que visse os borrões frequentes daquelas páginas com que encerrava a existência das marcadas lágrimas que chorava, lágrima de revolta, desprezo, repulsão. Finalizava alinhando obscenidades e informando estar assinando o nome pela última vez. Nogueira, assustado, leu e releu o documento e, antes de reduzir a cinzas, insultou-se no quarto, orou por aquele homem que, pelo jeito, se afundava em apavoroso desespero. Compadeceu-se, impraticável, todavia, colocar o genro ao corrente da situação. Nemésio delirava, mais justo que o filho aguardasse notícias do deslocado genitor por outras fontes. Impressionou-se, contudo, de tal forma com a mensagem recolhida, que após o almoço demandou com discrição algumas das organizações policiais e hospitalares que lhe pareciam suscetíveis de fornecer alguma pista, com referência ao suicídio anunciado, mas em vão, nenhum vestígio. Depois da caminhada junto da filha, repousou mais cedo, sentia fome de meditação mais prolongada. Concentrando-se em pensamentos de benevolência e de fé, rogava a Jesus pelo adversário, que os mensageiros do Cristo se apiedassem de Nemésio, amparando-o. Se ainda estivesse no corpo carnal, que se lhe estendesse o socorro preciso, para que não resvalasse em deserção. Se houvesse forçado irrefletidamente as portas da vida espiritual, que fosse bafejado pela proteção dos emissários divinos. Enquanto Moreira e eu lhe acompanhávamos a súplica, Persília entrou. Esperou o momento oportuno e comunicou-nos que vinha de parte do irmão Félix, a fim de colaborar conosco. Os apelos de Cláudio, durante todo o dia, transmitindo para o almas irmãs, tinham impelido vários amigos a rogar auxílio em benefício dele. Chegaram no objetivo de ser útil, e nós, que lhe admirávamos a bondade silenciosa, enternecemos-nos ao observar a devoção com que se instalou no aposento, qual enfermeira afetuosamente consagrada. A doente, querido. Mais 4 dias transcorreram sem episódios especiais, a não ser a extrema dedicação de Persília, que, diante de Cláudio, era análoga ao amor de Cláudio para com a filha. Entre 7 e 8 da noite, descemos do prédio e demandamos a sítios conhecidos. Os Nogueiras conversavam tranquilamente em torno de assuntos triviais, à frente das águas mansas, tão mansas que refletiam prateadas faixas do firmamento a constelar-se de luz. A aragem soprava, aliviando a tensão do dia. Novembro seguia cálido. Aqui e ali, a paisagem transeuntes encarnados e desencarnados sem novidades que chamassem a atenção. Após o descanso, a volta. Pai e filha, à beira da pista asfaltada,
esperavam vez, notando os carros que desfilavam velozes. Locomovia-se Marina pesadamente. Em vazão disso, reconhecido o sinal de passagem livre, iniciavam a travessia com vagar. No entanto, o imprevisto aconteceu. Automóvel a deslocar-se de longe, com lentidão, adquiriu estranho movimento, qual se perdesse todos os controles. Quebrando as regras do trânsito, precipitou-se sobre pai e filha em tremenda impulsão. Nogueira, rápido, dispôs simplesmente de um segundo para arredar a filha e foi arremessado à distância, depois de sofrer o impacto da máquina à altura do tronco. Persília, Moreira e eu, assombrados, vimos Nemésio ao volante, com a fisionomia de louco, mantendo alto, qual avião em decolagem, desnorteado, guardas e populares, que debalde se dispunham a segui-lo. Marina, em gritos, foi imediatamente escorada por senhoras, que acudiram, emocionadas. Sobreveio a agitação. Motociclistas dispararam no encalço do agressor. Funcionaram telefones próximos para o socorro urgente. O bolo crescia em torno de Nogueira, que tombara em decúbito ventral. Brandava-se contra choferes desalmados, contra jovens inconscientes. Cláudio, tonto a princípio, recuperou os sentidos e virou-se com dificuldade, superando a resistência do corpo, que se tornara rígido. Conseguiu sentar-se, apoiando-se nos dois braços que se retesarem, forçando as mãos espalmadas no solo. A filha ansiava enxergá-la, sabê-la viva, salva. O sangue pingava-lhe da boca, mas sobrepondo-se à curiosidade dos circunstantes, perguntou por ela. Marina, firmando-se em benfeitoras anônimas, arrastou-se até ele. Não sofrera sequer um arranhão, todavia aturdira-se, receava desfalecer. No entanto, fitando o genitor a dominar-se para insuflar-lhe segurança, cobrou forças. Cláudio ensaiou um sorriso quase alegre, que o sangue entristecia. Rogou-lhe calma. Ferira-se um pouco. Apenas isso, explicava. Problema simples que a hospitalização de algumas horas viria a resolver. Afligia-se tão somente por ela. Ficasse boazinha, suplicou. Confiasse em Deus. Tudo terminaria bem. Solicitou a presença do genro, que um dos cavalheiros presentes se prontificou a buscar. No endereço da Glória, que ele mesmo forneceu. Intentou prosseguir conversando para consolo da filha, mas notou que as energias lhe escapavam. Persília, acomodada no chão, resguardava-o em lágrimas. Desencarnados amigos, que procediam das vizinhanças, satisfazendo-nos o apelo, protegiam a gestante, dispensando-lhe auxílio. Moreira e eu diligenciávamos fortificá-lo, conjugando recursos magnéticos. Em derredor, a balbúrdia. O acidentado, contudo, aliou-se em reflexão. Novembro, lembrava-se de que 2 anos jaziam transcorridos sobre o desastre no qual supunha haver Marita procurado a morte. Ela tombara perto do mar, ele também, ambos atropelados por automóvel. Contemplou o céu, recordou que a filha caíra quando as estrelas se apagavam, ele quando as estrelas se acendiam. Fixou Marina, que chorava. Chorava baixinho e verificou que as lágrimas represadas lhe constrangiam a garganta. Queria tanto viver para aquela filha, aguardava com tanta ternura a criancinha por nascer. Nisso, sentiu que lhe reconstituía à mente a visão em que se reconhecera visitado por Marita, e as palavras da prece que formulara lhe vieram, uma a uma, no ádito da memória. Senhor, tu sabes que ela perdeu os sonhos de criança por minha causa. Se é possível, amado Jesus, permite agora que lhe dê minha vida. Senhor, deixa que eu ofereça à filha de minha alma tudo o que eu tenho. Quando esses trechos da oração se lhe rearticularam no pensamento, sorriu e compreendeu. Sim, considerou intimamente, devia regozijar-se. Acreditava que Marina e Marita ali se achavam juntas. Por que não dar alegremente a vida para que a filhinha prematuramente desencarnada, por culpa dele, viesse a refazer a existência? Por que não agradecer ao Senhor o bendito instante em que pudera acautelar Marina contra o carro homicida? Não seria aquela hora para ele, espírito endividado, a maior manifestação da bondade de Deus?
impelira a filha para a morte, incriminava-se sem que a justiça da terra lhe infligisse punições. Nas preces costumeiras, rogava aos amigos espirituais o ajudassem no resgate da falta cometida. Se lhe competia encetar o pagamento do débito assumido, apenas no curso das existências por vindouras, por que não iniciá-lo mesmo ali, entre os rostos desconhecidos que Marita igualmente fora constrangida a defrontar? Soberana tranquilidade se lhe instalou no espírito. Diante da ambulância que chegara, pediu a própria internação no hospital dos acidentados, que o serviço policial o favorecesse. Carregado por braços generosos, despediu-se da filha, a recomendar-lhe otimismo, serenidade. Esperasse por Gilberto e lhe participasse o acontecido, sem exagerar as impressões. Nada de alarmes. Se necessário, pediria ao concurso de alguém para dar notícias ao telefone, que não se apoquentasse por sustos. Dentro do carro, enquanto Nogueira pensava em Marita, ao viajar num carro igual àquele, nas mesmas circunstâncias, Persília, que o aconchegava, de encontro ao colo, se desfazia em pranto copioso, concluindo, porém, que Moreira e eu nos desassossegássemos ao vê-la assim naquela criatura, comumente silenciosa, falou submissa. Irmãos, perdoai-me a comoção excessiva. Cláudio é meu filho. Não choro de dor ao ver-lhe o corpo caído, mas sim de alegria, por abraçar-lhe o espírito levantado. Choro, irmãos, ao reconhecer que eu, mulher prostituída no mundo, hoje em serviço de minha regeneração, depois de provas árduas, posso aproximar-me do filho que Deus me confiou, a fim de pedir-lhe perdão pelos maus exemplos que lhe dei. Diante daquele testemunho de humildade, Moreira e eu baixamos a fronte envergonhados. Quem deveria ali penitenciar-se por maus exemplos, senão eu? Que não teria padecido aquela corajosa mulher, cujos laços de parentesco terrestre com Nogueira e eu desconhecia até então, para expressar-se assim? Que martírios amargara na terra e depois da desencarnação, para senhorear a serenidade com que se acusava ela, que eu aprendera a venerar, como sendo a minha própria mãe, em 2 anos de trabalho constante, invariavelmente, interessada em compreender e servir? Não podia auscultar os sentimentos de Moreira. A emotividade sufocava-me. Sei apenas que ele e eu, num movimento instintivo de respeitosa afeição, inclinamos as cabeças ao mesmo tempo sobre a destra maternal que afagava o ferido, osculando-a com reverência. Mais alguns minutos de expectativa e dávamos entrada no estabelecimento que nos era familiar. O médico, que se responsabilizara de mais perto pela assistência de Marita, a pedido de Nogueira, foi chamado pelo fio. Atendeu sem delonga. Expedíamos mensagem para o irmão Félix. Entretanto, não acabávamos a transmissão e o benfeitor, com naturalidade de quem já sabia de tudo, surgiu rente a nós. Informou que chegara ao Rio minutos antes, mas não desconhecendo que Nemésio se mantinha relegado ao próprio infortúnio, decidira-se exterminá-lo de imediato, para considerar que a espécie de socorro seria capaz de receber. De minha parte, quis perguntar se Torres pai enlouquecera. Entretanto, o olhar do instrutor, naquela hora, não encorajava indagações. Ativou-se-nos o trabalho socorrista em colaboração com a medicina terrestre. Apesar disso, Félix inteirou-se de que Nogueira se achava prestes a desligar-se do corpo. Nenhuma providência humana conseguiria assustar a hemorragia interna em efusão crescente. O médico dedicado improvisava medidas de salvação que redundaram infrutíferas. Nogueira esmorecia. Diligenciava mentalizar a figura de Marita, reconhecer lugares, mas a cabeça não se aprumava. Aguçou-se-lhe a atenção para o desequilíbrio e, inteligente, sondou o ânimo do facultativo, perguntando-lhe se julgava oportuno algum chamamento aos filhos. O interpelado concordou e, pelo olhar profundo que lhe dirigiu,
adivinhou que o fim da atividade orgânica se aproximava. Rememorou as noites de vigília, nas quais se agasalhava ao apoio de Agostinho e Salomão. Reportou-se de leve a isso. Agostinho demandara o mundo espiritual semanas antes, mas, se possível, estimaria abraçar o amigo de Copacabana. O médico entendeu e comunicou-se com Gilberto e Salomão, pelo fio. Viessem com urgência. Sensibilizando-nos, Cláudio, em prece, rogava forças. Desejava apelar para o genro e para a filha, invocar-se-lhes a benevolência para Márcia e Nemésio. Félix redobrou esforços para assustar o fluxo hemorrágico, ainda que por minutos, e colaborando intensamente com o médico, obteve o que procurava. O ferido ganhou inesperada melhora, raciocinava com firmeza, conseguia comandar-se. Lúcido viu quando Gilberto e Marina entraram. Compungidos, daí a momentos, verificou a chegada de Salomão. Declarou-se reanimado e alegre, cunhando as palavras com serenidade possível. Olhou de maneira acariciante para a filha, ansiosa, e avisou com um sorriso forçado que talvez fosse compelido a efetuar grande viagem para tratamento mais amplo. Marina compreendeu a significação do gracejo e caiu em choro. O genitor, no entanto, advertiu-a com doçura. Onde a fé que cultivaram, como não confiar em Deus, que renova o sol cada manhã, para que a vida permaneça triunfante? Tencionava falar-lhes de assunto sério. Manejaram-lhe os olhos em pranto e, com inflexão de súplica, rogou-lhes bondade e entendimento para Nemésio e Márcia. Desconhecia o paradeiro de um e outro. Contudo, quando a oportunidade aparecesse, que o lar do Flamengo se mantivesse repleto de carinho para eles, tanto quanto fora farto de amor para ele. Cláudio, que se aproveitava do momento para agradecer-lhes a abnegação incessante. Confessou que Márcia era excelente companheira, que ele, tão somente, devia ser culpado pela separação. Acentuou que não detinha qualquer motivo para malquerer Nemésio, que o considerava um irmão, pessoa da família, com credenciais para ser acatado e compreendido em qualquer circunstância. Entre mentes, passou a respirar com dificuldade. Mas meu sogro, tartamudeou Gilberto, sopitando as lágrimas, como quer que o senhor largar-nos assim? Ajustando o punho ao tórax como para conter-se, adiantou. E seu neto? O agonizante esboçou uma expressão quase risonha e ponderou. Minha neta. E acrescentou reticencioso. Um espírita não aposta, mas se eu tiver vantagem na teima, peço uma coisa. Peço para que a menina tenha o nome de Marita. Prometam. Agravavam-se a palidez e o cansaço. Desfazia-se, por fim, o efeito das forças magnéticas concentradas. Nogueira ainda pôde solicitar ao amigo uma prece, um passe. O farmacêutico orou, trêmulo, e administrou-lhe o benefício. Logo após, o agonizante recordou o adeus de Marita e teve a impressão de que alguém lhe tocava os dedos. Era Persília, que o acariciava maternalmente. Alongou a destra para a direção da filha, fixando nela o derradeiro olhar. Guiada por Félix, Marina estendeu-lhe a mão pequena, que ele apertou fortemente, até que, em se relaxando a tensão, deu a perceber que repousara. Cláudia entrou em coma, qual se dormisse, e durante 4 horas o coração vigoroso pulsou no tronco inerte, apesar de nosso empenho em liberá-lo. Manhãzinha, sempre assistido pelos filhos e por Salomão, que velavam conosco, Félix ergueu-se em prece e, com o amparo de outros amigos da esfera superior, a cujos préstimos recorrêramos, afastou-o finalmente do veículo fatigado, depondo-lhe a cabeça nos braços de Persília para a caminhada que nos cabia empreender. O sol fulgia, renascente, e contemplando-lhe os raios, coroando aquela manhã amorosa que aconchegava o filho ao colo, tive a ideia de que o pai, de infinita bondade ao vê-los renovados, queria mandar buscá-los da terra para os céus num carro de ouro. Impressionante, né, amigos? É muito difícil ler esses capítulos. Vemos como as redes espirituais unem todos com razões importantes. Todos que nos cercam, encarnados ou desencarnados,
fazem parte de nossas relações. Ficamos mais uma vez com este capítulo e eu aguardo a todos no capítulo final. Um abraço e até breve.